Gente, bem-vindo ao canal Vida de Mochila. Mais que um canal, é um estilo de vida. Hoje a nossa conversa ela tem um foco especial. Chama-se mudas de plantas frutíferas, nativas, ornamentais, independentes. Para que você possa ter uma quantificação, uma certa quantidade de plantas que seja produzida por você mesmo, é necessário que você tenha alguns elementos. Eu vou apresentar para vocês alguns itens que todo produtor urbano deve ter em sua casa. É uma sementeira dessa aqui, olha, estou apresentando para vocês, é para 100 mudas, certo? Então você deve ter uma sementeira dessa na sua casa para que você possa produzir suas próprias mudas. Depois, um outro item que é extremamente importante, você deve ter também substrato, um substrato de boa qualidade. Neste caso específico, é o humus da minhoca e uma terra vegetal. Esse é o substrato que eu vou utilizar para fazer as minhas mudas e colocar em sacos de mudas. Neste caso específico, esse saco ele tem 10 centímetros, certo? É importantíssimo que você, antes de colocar suas mudas no saco, você defina, você compreenda quanto tempo você vai querer que essas plantas elas permaneçam nesse saco, certo? Quanto mais tempo, naturalmente maior será o tamanho do saco, tanto a altura quanto o diâmetro. Neste caso específico, a minha ideia é que essa planta, esse pé de mamão, ele fique aqui neste saco no máximo mais 30 dias. É o suficiente para ele ficar com aproximadamente uns 15 centímetros e já ir para o local definitivo de plantio. Tá certo, gente? Então, primeira informação importante, tamanho do saco. Segunda informação que eu já mencionei para vocês é que vocês tenham a sementeira de vocês. É muito importante. E terceira informação é o tipo de substrato. Você tem de ter um substrato bom, rico em matéria orgânica, que seja poroso para que a água ela possa penetrar, certo? E se acomodar para facilitar o processo de absorção pelas raízes da planta, da muda, certo? Então esses pontos eles são fundamentais. Depois que você definir o substrato, tamanho do saco e o que você vai plantar, você parte para a fase seguinte. A fase seguinte é, eu tenho aqui, não sei se vocês conseguem observar, mas aqui nós temos o meu substrato. Esse substrato, depois que você separou, você tem de colocar em uma peneira, certo? E você vai naturalmente peneirar. Qual é o objetivo do peneiramento desse solo, dessa mistura? É que você tente tirar exatamente essa sobra aqui, olha. Aqui temos galho de pau, tem pedras, tem alguns torrões mais duros. Então, quando você peneira, você tira, você elimina essas partes do solo que são maiores e que irá dificultar se você for colocar em um saco desse de muda. Então você faz o peneiramento, após peneiramento você vai fazer o enchimento do saco. Esse procedimento ele é extremamente importante, porque a depender do tipo de enchimento, provavelmente o saco de muda ele poderá ficar mole, certo? Ficar assim, não conseguirá se acomodar direito, porque o processo de enchimento do saco ele teve alguma falha. Então, gente, para que você tenha os sacos de mudas bem acomodados e que as mudas elas estejam bem definidas, bem centralizadas nos sacos de muda, e você enche aproximadamente o saco pela metade, certo? E aí você dá umas batidinhas, você solta ele, certo? Para que o solo ele se acomode no saco. Após esse procedimento, você já consegue observar que ele já está mais duro, mais resistente. O solo se acomodou melhor no saco, certo? E aí você faz o enchimento da segunda porção. E aí você bate novamente e aí você vai ter um saco de muda nesse formato aqui, olha. Você consegue colocar ele em qualquer local porque ele ficou bem durinho, não ficou com nenhum espaço vazio. Após esse procedimento que você encheu o saco que você vai colocar a muda, você vai pegar aquela sua mudinha que você já fez, certo? Olha aqui, ó, a mudinha que eu fiz aqui, ó. Então você retira com muito cuidado para não destorroar,
E aí você coloca, faz uma pequena abertura no saco, certo? No solo, na verdade. E aí você coloca a muda, certo? Depois você aperta um pouquinho para que possa tirar exatamente os espaços vazios. E aí você tem o saco, você já tem a sua muda já pronta para que ela possa passar aqui 30, 35, 40 dias, que é a expectativa que eu quero que essa planta passe aqui nesse saco, para que ela possa atingir o tamanho ideal, para que ela possa ir para o seu local definitivo. Então, gente, é um passo a passo que vai ajudar você, produtor urbano, produtor da cidade, como também os produtores rurais, a produzir as suas mudas e que elas fiquem